Vamos direto a Brasília com a nossa analista política Marcela Matos, que nos acompanha direto do nosso estúdio na capital federal. Tudo bem, Marcela? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Luara. Tudo jóia? É um prazer estar aqui no seu programa, viu? Seja sempre bem-vinda. Vamos começar, Marcela, falando sobre o almoço entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com os demais ministros da Suprema Corte, que estava agendado para o dia 12, agora de fevereiro, na próxima semana. Esse almoço foi cancelado. Qual sua apuração, Marcela, em relação à motivação desse cancelamento, que ainda não aparece na agenda? Seria um desgaste devido a essa pauta mais polêmica voltada para um código de ética entre os ministros? Pois é, Luara, esse almoço teria exatamente como cardápio aí a discussão do estabelecimento de um código de ética, um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que esse é um tema que divide a Corte. O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, vem encampando o estabelecimento de regras mínimas para o comportamento de ministros do Supremo, mas não há uma adesão, não há uma aguarida em relação a este tema. E isso seria discutido até num ambiente mais leve, mais descontraído, durante este almoço no próximo dia 12, na próxima quinta-feira. E ontem, até como um exemplo da resistência a esse tema, tivemos um pronunciamento, algumas declarações por parte do ministro Alexandre de Moraes, que ele deixou bem claro que não gostou nada desse assunto. Ele fala que há um certo tipo de má-fé ao condenar as palestras de juízes, fala que há um tipo de má-fé que daqui a pouco, sequer eles vão poder dar aulas, enfim. A gente sabe que não é isso que está em discussão. Tem todo um pano de fundo do Banco Master e a relação, uma relação de proximidade entre o banqueiro Daniel Worcaro com ministros do Supremo, com familiares de ministros do Supremo. É esse o pano de fundo disso tudo. Eles iriam discutir, então, esse código de ética na próxima quinta-feira, durante esse almoço. E ontem à noite, então, ficamos sabendo que esse encontro foi cancelado, ou pelo menos adiado. Oficialmente, o Supremo Tribunal Federal diz que foi por causa de um choque de agendas, então isso vai ser adiado e, quem sabe, remarcado, então, para uma data oportuna. É claro que há uma relação imediata, porque tivemos ali um posicionamento duro por parte do ministro Alexandre de Moraes, criticando indiretamente esse código de conduta, e, na sequência, esse almoço foi cancelado. Mas o que, pelo menos, interlocutores ali do Supremo dizem é que não há uma relação, não há uma vinculação e que, inclusive, desde terça-feira já se dizia, já se tratava da possibilidade realmente desse adiamento. Mas fato é que esse é um tema, esse estabelecimento do Código de Conduta, está na pauta, isso gera uma resistência interna e a primeira oportunidade que os ministros teriam para, de fato, sentar e discutir este tema já foi adiada, então, e fica aí para uma próxima data. Luara. Marcela, seria uma estratégia de Edson Fachin para não perder força essa pauta, uma vez que agora, com os últimos depoimentos que nós acompanhamos, pronunciamentos, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, como nós trouxemos aqui e você reforçou agora, não seria muito grande a chance de ter um esvaziamento neste almoço, perder força essa pauta? Então, seria uma estratégia jogar para frente para convencer de ter um quórum para que todos possam sentar à mesa e conversar sobre esse código de conduta? De repente é um jeito de deixar a poeira baixar, A gente sabe que logo na abertura do ano judiciário, o ministro Edson Fachin, inclusive, tratou sobre esse tema, ele falou publicamente, defendeu uma autocorreção, então essa é uma bandeira que o presidente do Supremo vem encampando e ele, inclusive, indicou
como relatora desse Código de Conduta a ministra Carmen Lúcia, que vai elaborar aí esse código nos próximos meses. Então, de certa maneira, um jeito de esperar baixar a poeira, enquanto isso as investigações do caso Master avançam, de repente se tornam mais públicas, deem mais transparência, inclusive, sobre as supostas relações, vinculações entre os próprios ministros do Supremo com os investigados, e aí a gente tem que detalhar até exatamente porque ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele falou de palestras, falou de salas de aula, né, de magistrados terem o direito a dar aula, e não é isso que está em discussão nesse momento. Toda essa discussão em relação ao Código de Conduta ganhou força depois que algumas revelações e vinculações foram feitas, e isso trouxe à tona um debate sobre quais são as prerrogativas, qual é o alcance de relações entre ministros do Supremo e pessoas que possivelmente vão ser investigadas, e empresários, e que podem ser julgados ali na corte. É esse o ponto, e isso surgiu, inclusive, depois que a jornalista Malu Gaspar revelou que o ministro Alexandre de Moraes, que é a esposa dele, na verdade, firmou um contrato com o Banco Master. Antes dessa confusão toda, Viviane de Barsi tinha esse contrato de 5 anos com o Banco Master para um serviço de consultoria, né? Um contrato no valor de 130 milhões de reais. Então, isso gerou alguns questionamentos sobre qual é o limite, inclusive, da atuação dos familiares de ministros do Supremo. Então, há um debate necessário a ser feito, é isso que o ministro Edson Fachin prega, mas dentro do Supremo há uma resistência clara, inclusive em trazer à tona este debate neste momento. Depois que o Supremo enfrentou ali muitas críticas, muitos ataques em meio ao julgamento da trama golpista, e agora chega com esse caso Master, que ainda está no início desse processo, ninguém sabe exatamente qual o alcance, né, qual vai ser o tamanho deste caso, e então a avaliação de quem resiste a adotar, pelo menos agora, a curto prazo, esse código de conduta é justamente que o momento é inoportuno. Então, de certa maneira, é isso que você disse, Luara, ganha-se tempo, quem sabe até o almoço ser reagendado, algumas coisas ficam mais esclarecidas, e aí pode ser que o clima melhore um pouquinho.